Olha só o que diz a palavra de Deus nesse texto que eu anotei. 3:13, está correto aí? Acharam? Êxodo 3:13 eu não tinha falado. Eu dou uns dribles em vocês na palavra, né? É a velocidade do meu pensamento, não consigo acompanhar, penso rápido e aí achei que falei. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. Amém? Você pode sentar. Moisés não tinha essa preocupação somente com os filhos de Israel. Se nós lermos todo o texto do Êxodo, ele está preocupado também o que ele vai dizer para Faraó. Em outro momento ele diz assim, o que eu vou dizer para Faraó? Quem eu digo para ele que está falando? E Deus, ele repete o nome e ele diz assim, vai lá e diz que Javé mandou tu dizer isso aí, que é o nome de Deus no original, eu sou. Amém, irmãos? Então Deus, ele tem um nome. O meu Deus, o teu Deus, o Deus dos cristãos, ele tem um nome. O pai de Jesus, ele tem um nome, é Javé. O Deus dos judeus, ele tem um nome, é eu sou. Eu sou. Vai lá e diga para os teus irmãos, eu sou, mandou dizer. Vai lá, diga para Faraó, eu sou, mandou dizer. E nesse nome de Deus, há revelação para mim e para você. Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E quando eu estou falando desse DNA, dessa identidade, irmãos, eu não estou falando de mim e de você que estamos na casa de Deus. Preste atenção, porque aí nós vamos falar nessa noite sobre toda a documentação. Por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque a RG, ela já foi o principal documento que você teve. Sim ou não? Foi ou não? Hoje ela não é mais tão importante como ela já foi, mas ela já foi. Por muito tempo ela não foi importante como a certidão de nascimento. O documento mais importante que as pessoas tinham era a certidão de nascimento, por muito tempo. Mas chegou um dia, um tempo, e o nosso tempo foi esse tempo, marcado por isso, a RG era o principal documento. Inclusive, o jovem, para sair no final de semana, ele tinha que levar a RG aqui no bolso, porque se abordado pela polícia, ele tinha que puxar a RG e dizer quem era. Se ele não conseguisse dizer quem era, ele estava levemente encrencado já. Estava começando a conversa pelo lado errado, porque as pessoas precisavam saber quem era aquele ser humano que estava transitando. Não dava para transitar sem uma identidade. Amém, irmãos? Mas depois vieram documentos como a CNH, e a sua identidade agora está ali dentro, e vieram o título de eleitor num país como o nosso, que passaram a ter mais valor, e as pessoas te considerar mais por esses documentos, e fazer de você, através do título, uma moeda, né?
te dá essa conotação, esse valor, e por isso o título é importante, porque você é um voto. Então meio que obrigar você a ter esse documento. E também a CNH colocando o CPF, a identidade, e fazendo um estudo de como nós vamos se comportar com isso, porque amanhã vai estar num cartão, como no nosso cartão de crédito. Pequenininho, como aquele chip do cartão, ali dentro do próprio cartão estarão todos os seus documentos. E isso, meus amados irmãos, eu quero compartilhar com você, porque é mensagem. Tanto escatológica do Apocalipse, quando ele fala que você terá um número, o número da besta, e quando eu digo você, ser humano, porque nós cristãos não vamos estar nesse momento na terra, eu creio que não, e se estivermos, teremos total condição teológica para negarmos essa documentação, e aí então temos que pagar o preço. Amém, meus irmãos? Tanto escatológico, como para a nossa vivência aqui, sem ser apocalíptica. Porque quando eles tiram a importância da RG, quando eles tiram a importância de quem você é, quando eles tiram a importância de você, como o nome que você recebeu dos seus pais, que é, preste atenção, a coisa mais gostosa para o teu cérebro ouvir, cientificamente falando, é o teu nome. Não existe nada que o teu cérebro goste mais do que quando alguém te chama pelo teu nome. Quando eu estou dizendo Marlon, o cérebro do Marlon ele tem prazer. Olha, meu nome. Daniela, Deus te conheceu pelo teu nome. A Bíblia diz que Ele conheceu, me chamou pelo meu nome. Quando Ele me chamou, Ele disse, Cassiano. E eu, ali, quando Deus me conheceu, o meu pai e a minha mãe não tinham colocado o meu nome. Mas Deus sabia quem eu era. Deus sempre soube quem é você. Eu perguntei semana passada, quem é você? E quando eu faço essa pergunta, o objetivo é que você tenha entendimento que a resposta de quem é você, ela já está completamente descaracterizada de quem verdadeiramente você é. Porque durante toda a sua vida, o inimigo da tua alma tentou fazer com que você acabasse se desconhecendo. Por isso a ansiedade, por isso a depressão, por isso a tristeza, por isso a angústia. Por isso muitas vezes o desespero. Há pessoas desesperadas sobre a face da terra, pessoas hoje em Rodeio Bonito, esse final de semana, que tentaram tirar suas vidas. Por que que a pessoa chega na beira do precipício, nesse ato completo de desespero? Porque ela não sabe mais quem ela é. Quem é você? Porque o inimigo ele tem lutado desde o nosso nascimento em fazer essas transformações e não ser mais importante essa documentação, para que nós vá se cada dia mais descaracterizando do que verdadeiramente nós somos. Porque é quem você é que vai fazer com que o teu propósito aconteça. Você tem uma missão. Cada um de vocês aqui tem uma missão. Cada um. Mas que missão, pastor? Você vai saber qual a missão quando você encontrar o teu propósito. Por isso eu sempre tenho compartilhado com a igreja. Você entra numa empresa grande, ela tem a missão dela. Não tem? As pequenininhas elas ainda não têm, porque elas não sabem quem elas são ainda. Elas não sabem no universo. Mas quando elas vão crescendo, elas sabem, elas se posicionam. A minha missão é isso, é identidade. Ela sabe, ela veio para fazer aquilo ali. E está bem determinado. Por isso que eu tenho incentivado você a também ter isso. Ah, mas eu não sou empresa. Mas peça para Deus. Qual é a tua missão? E escreve lá na parede da tua casa. Cassiano. Eu sou isso. Eu tenho essa missão. A minha família, a minha casa, ela tem essa missão aqui. E deixar bem grande lá. A família
Tony tem uma missão, e essa missão é muito clara para nós. E a missão, ela vem acompanhada de valores. E está bem na entrada da empresa, assim, nossos valores. O que passa para a pessoa que faz negócio com essas empresas? Valores e missão. O que passa para as pessoas? Segurança. O que mais que passa? Ajuda aí, irmãos. Dignidade, credibilidade, confiança, credibilidade. O que mais? Passa tudo isso? Passa seriedade? Passa confiança? Passa, as pessoas se sentem mais seguras. Mas não é sobre empresas que eu vim falar. Eu vim falar sobre nós. Quando nós temos um propósito na nossa vida, quando a nossa casa sabe que propósito é esse, quando a família sabe qual é a nossa missão, se a nossa missão está bem definida, o nosso vizinho sente essa confiança ou não? A pessoa que vem visitar eu e você, se ela entra na casa, se depara com um quadro desse tamanho, e lá estão os meus valores, os valores da minha família, ela se sente mais confiante ali naquele lugar, mais segura? Com certeza. Agora, não é necessário fazer um quadro para que a pessoa saiba se isso está sendo praticado diariamente pela minha família, pela minha casa. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, voltando ao que eu estava falando para você, e isso no nascimento. Não é eu e você que servimos a Deus aqui que viemos à igreja. Quando a gente nasce à imagem e a semelhança de Deus. Agora, porque eu sou a imagem e a semelhança de Deus, eu recebo salvação? Eu recebo salvação por ser a imagem e a semelhança de Deus? É lógico que não. Então eu ser a imagem e a semelhança de Deus não garante a minha salvação. Agora, garante Deus ser poderoso aqui nessa terra. Por isso, homens e mulheres que nem vêm à igreja se tornaram grandes líderes e pessoas de sucesso. Porque eles descobriram essa identidade. Que eles são a imagem e a semelhança de Deus, e se Deus é o que Ele é, e nada mais, as pessoas exercitando esse dom, exercitando essa característica, exercitando essa semelhança, a imagem e a semelhança de Deus, elas se tornaram poderosas aqui na terra. Mas ser poderoso na terra, não quer dizer nada com ser poderoso no céu. E é aí que nós precisamos entender a documentação. Nós precisamos ter uma identidade, mas nós precisamos também fazer todo o resto da documentação. Nós precisamos, por exemplo, de um passaporte. Porque é esse passaporte que vai nos dar passagem para as mansões celestiais. E esse passaporte, ele é construído agora de identidade, você saber quem você é, você saber que você é a imagem e a semelhança de Deus, você não ficar caído por causa disso, você não ficar prostrado mediante aos seus problemas, as lutas que sobrevêm na sua vida, e isso é no casamento, na educação dos filhos, e no trabalho, em toda a sua vida profissional, sentimental. Você saber que você é a imagem e a semelhança de Deus, então você saber que você é uma pessoa que foi feita poderosa na terra, você não aceitar os adjetivos que Satanás tenta colocar no decorrer da nossa vida, você já vai se livrando de um monte de problema, não vai se livrando? Através de saber quem você é, você já não vai se livrando? Pelo menos da baixa autoestima, da insegurança, da falta de valor, da falta de propósito, você vai se livrando dessas coisas, das dúvidas. Mas aí você vem à presença de Deus, porque sua imagem é a semelhança de Deus. Por que viver longe de Deus se eu fui feito por Deus? A imagem é a semelhança dele, por que não ir visitar esse Deus? E aí você vem, a imagem e a semelhança de Deus, vem ver Deus. Em outras palavras, o que eu sozinho
vem ver o que eu sou, o que sou. Nós, filhos de Deus, somos algo, irmãos, poderoso na face da terra. E o diabo sabe disso. Amém, irmãos? Porque em todo o tempo a intenção é o quê? Descaracterizar, diminuir, fazer com que você pense que é menos, quando você é muito mais. Você é um filho de Deus amado, um filho de Deus que Deus amou de uma maneira tão importante, tão forte, tão íntima, que a Bíblia descreve que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. É desejo de quem que eu tenho eternidade? De Deus. É desejo de quem que eu seja salvo? De Deus. E quando eu digo para você, eu digo isso quase todo culto, irmãos, é porque é muito, 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 muito importante que você saiba que Jesus sabia a tua identidade. Jesus, Ele sabia, Ele te conhecia, Ele sabia que você era um eu souzinho, pequenininho de Deus, um filho amado de Deus. Porque Ele disse assim: eu venci, e você também vai vencer. Eu venci o mundo e vocês também, porque Ele sabia o poder que tinha em você, Ele sabia quem você era, e por isso eu fico na confiança de Jesus, muitas vezes, porque quando eu olho para mim, eu não vejo, muitas vezes isso, porque é do ser humano, está emocionalmente, muitas vezes na terra, com baixa autoestima, de se encontrar tão desgastado em meio a uma luta, que você sente um desânimo, você sente no seu corpo a sensação de que você não vai conseguir, muitas vezes. E foi nessas inúmeras vezes que eu compartilho com vocês a minha vida pessoal, que eu lembrei dessa frase, e eu disse: amém, Jesus, eu estou contigo. Por que que eu estou contigo? Porque eu não tenho condições de fazer isso que o Senhor disse, mas o Senhor disse isso e eu creio, porque existe alguma coisa que Jesus viu em mim. Preste bem atenção, irmãos, e leve para casa. Existe alguma coisa que Jesus viu em você, que você não sabe, mas Ele viu, e se Ele viu, creia. Se Ele viu, não duvida, peça, lembra da mensagem? Sem duvidar, crendo, sem duvidar. Ele viu algo em você, Ele viu você fazendo coisas que nem mesmo você imagina, mas Ele viu, porque há poder no teu nome. Amém, irmãos? Lógico que não é o poder que há no nome de Jesus, que é sobre todo nome, não é o poder que há no eu sou, que é Deus, mas você é a imagem e semelhança desse Deus. Você é a imagem e a semelhança desse Filho de Deus. Você foi feito para vencer. Você é, em outras palavras, um ser, uma criação divina, que foi criado para vencer, criado para ter sucesso, criado para... Não! Jesus olhou para mim e para você quando nós éramos lixo. Quando nós não éramos nada, quando nós estávamos na nossa forma mais decaída na terra, Jesus olha para nós e se enche de íntima compaixão. E aí Ele tem certeza do propósito dele e da missão. Eu tinha que morrer mesmo, porque se eu não morro, Ele estava lascado. Foi isso que Jesus viu de mim. Deus viu de mim o fracasso total, olhou para mim lá, o mais fracassado de todos os homens, e me amou. E me amou. E se Jesus olhou para você, meu amado irmão, e te amou, e se Deus fez tudo isso para que você estivesse aqui, se Deus moveu os céus e a terra e não foi suficiente, e aí Ele dá o seu único filho para pagar por você, Ele te compra, o que você vai aceitar que as pessoas digam de você?
O que você vai aceitar que as pessoas falem de você? Nada menos do que o que você é. Hoje a gente leu no devocional lá que o filho sabe, ele alegra o pai. Aí eu olhando lá o meu pai lá naquele curso, assistindo ali, eu pensando assim, será que ele queria ter qual filho? Qual é o filho que trazia essa paz, essa alegria para ele? Aquele de antes de Jesus ou depois? Porque é antes de Cristo e depois de Cristo mesmo, irmãos. Toda a nossa história ela é contada de antes de Cristo e depois de Cristo. E a nossa vida também ela é contada assim. Porque era uma pessoa e hoje somos outra pessoa. Porque a documentação para esse passaporte que eu estou falando para você é esse passo que você deu. E agora presta atenção. Qual passo, pastor? Qual passo, pastor, para você que está em casa? Aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus em alguma oportunidade, foi dito isso na igreja. E as pessoas, eu. Foi lá e encaminhou a papelada. Você encaminha a papelada. Mas encaminhar a papelada não é a certeza de que você faz o passaporte. Porque eles vão ver. Assim como ir para outro país não é simples. Mas você sabendo que não é simples, que tem um passo a passo, você vem, ouve a palavra, você lê a palavra, você aprende a palavra e agora você faz o fantástico, o extraordinário na sua vida, que é o que eu disse antes. Não adianta ler, estudar. Por quê? Porque o que vai trazer resultado na sua vida é o que você praticar. É quanto da palavra você pratica. É quanto do que você aprende você coloca em vigor na sua vida. É quanto você estuda, quanto você lê, quanto você ouve. Você sai daqui e na segunda-feira já está em exercício na sua casa. E se você ouve alguma coisa muito importante, no domingo de noite já está em ação na tua casa. Com os seus filhos, com a sua esposa, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você convive. Você já começa a colocar em prática no próprio domingo. Não é assim? E a mudança. Mas aí nessa leitura, nesse aprendizado, nessa prática, você aceitou Jesus e aí você entende o quê? Que é necessário? O que é necessário? Mudar sim, mas o que é necessário? Quem vai ser salvo? Quem vai ser salvo? Entenderam a documentação? Você aceita Jesus, você continua aprendendo com Jesus, e aí o próprio Jesus que te escolheu, te traz o entendimento de que se você crer que foi o fato que fez você levantar a mão e aceitar Jesus, e for batizado, você será salvo. Amém? Como eu falei, alguns países são mais difíceis que os outros de entrar. É fácil de entrar lá nos Estados Unidos? Agora eu pergunto para você, se os Estados Unidos entendeu que não pode entrar qualquer um, que não vai de qualquer jeito lá, que precisa ter alguém que certifique o camarada, que deu uma pesquisada pelo menos na ficha, cara crachá aqui para ver, Deus vai fazer assim? Não, pode entrar todo mundo. Vamos, galera, tá aberta aí as portas, vem quem quiser. Não, está escrito. Nesse aperto do caminho que leva para o céu, nessa dificuldade de caminhar por ele, as pessoas elas vão se sentindo desconfortáveis em algum momento, principalmente quando elas querem ir com toda a bagagem. Já assistiram aquele filme que às vezes a mulher prepara a mala e a mala dá maior que o táxi, não cabe dentro do táxi? Por que para as mulheres, né? Vai ver que o homem não leva bagagem. Ali naquela sacola das mulheres provavelmente está toda a roupa das crianças e a do homem, né? E aí eles fazem aquela sátira ali para a gente dar a risada da mulher, mas provavelmente ela arrumou a do homem e a das crianças, por isso é grande assim a mudança. Está toda aquela bagagem ali. É fácil de entrar? Vamos só para um avião.
Se você vai com toda essa bagagem no avião, o que que acontece? O que que acontece? Hã? Paga barato ou caro o excesso? É caro. Todo excesso é caro. Todo excesso. Por isso nós orientamos pela palavra você ser moderado. Porque o excesso é caro. E o excesso não te permite ir. Porque o caminho é estreito. E aí o que mais claramente eu vejo quanto à salvação é aquela embarcação que está naufragando e o capitão da embarcação, e aí isso não é nos dias de hoje, que hoje é tão moderno que eu nem sei como, e é um almirante que lidera ali a capitania, né? Mas eu estou falando dessas embarcações mais antigas, que era o capitão que comandava, e aí muitas vezes solta toda a bagagem no mar, ia lá e jogava, para quê? Para salvar o navio, e as pessoas que estavam ali naquela embarcação. Então ia todos os bens, até ouro ia fora, nesse momento, até dinheiro era jogado fora, a comida era jogada no mar, para salvar quem? Quem que salvava? As pessoas. Essa é a história da nossa vida, é a respeito de você. Então eu vou conseguir ir quando eu entender que eu preciso ter foco no caminho. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso ter foco no caminho. Quando eu tenho foco no caminho, eu entendo toda essa documentação que eu preciso preparar, e eu coloco ela no meu projeto de vida. Eu não estou falando isso para que você saia agora comigo, a gente vá no rio e eu batize você, porque agora choveu, está cheio, de noite é perigoso. Não que a gente não faça. Amém, irmãos? Não que a gente não faça. Porque vai haver oportunidades em que vai ser aquele momento ou nunca, e a gente vai fazer naquele momento, com certeza, em nome de Jesus. Mas você precisa ter na sua mente que em algum momento alguém vai fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus como Salvador aqui nessa noite? Eu quero. Eu vou perguntar assim: dia 15 agora nós vamos batizar. Sexta-feira tem batismo. 15/4. Por que tem batismo? Porque é o dia da nossa ceia. E a pessoa que vai participar da ceia, membros, a gente já faz o ato da ceia, não faz em culto público. Ela é documentação para a sua viagem. Ou não? Quem pode dizer para mim? Aonde que está escrito? Aonde está escrito? Ajuda aí, essa é fácil, essa na primeira semana da escola bíblica a pessoa já acerta. Onde que está escrito? Isso. Jesus disse, irmãos, quem não come desse pão, da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não pode entrar no reino dos céus, não pode ver o reino de Deus. Várias manifestações disso na palavra de Deus. Então nós precisamos estar em comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus. Vocês estão entendendo por quê? Às vezes a gente não consegue falar claramente, que nem estamos falando aqui. E o culto de domingo ele é diferente, por isso eu provoco as pessoas para vir aqui. O culto de domingo eu sempre falo como você fosse membro da igreja. Sempre. E na terça-feira não. Sempre no domingo a palavra ela é muito mais íntima quanto à salvação do que na terça-feira. A terça-feira é o apelo. Venham como estão. Mas no domingo a gente faz aquele toque que precisa para ir. Em nome do Senhor Jesus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Nas nossas fraquezas. Preste atenção para você que ainda não está conseguindo crer. Aonde que se aperfeiçoa o poder de Deus? Na minha fraqueza.
Ele não se aperfeiçoa na minha fortaleza, Ele não se aperfeiçoa nos meus achismos, Ele não se aperfeiçoa no meu orgulho, Ele não se aperfeiçoa na minha vaidade, Ele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então fica calmo. Você que acha que não pode, você que acha que não merece, você que acha que não é digno, fica calmo. Tá tudo certo. Deus está no comando de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas e nós vamos conseguir para a glória dele. Amém, irmãos? Graças a Deus. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória.